que na Bíblia tem passagens tão difíceis de entender que até mesmo líderes evangélicos que já estudam a Bíblia há muito tempo têm dificuldade de interpretar também? Então, esse é o tema do que nós vamos conversar aqui hoje, tá? E antes da gente iniciar aqui, eu queria só levantar alguns pontos aqui importantes. Quando eu fiz uma imagem de divulgação, né, para a live, eu teve um comentário que foi feito que falou assim, né? As pessoas só têm dificuldade de entender se ela não tem o Espírito Santo, né? Porque quem busca o Espírito Santo não tem dificuldade de entender a Bíblia. A gente precisa tomar cuidado com esse tipo de pensamento. Quando nós formos fazer algumas afirmações com respeito à Bíblia e outras coisas, a gente precisa ter base bíblica para isso, certo? Então, por exemplo, quando a gente vai para a Bíblia na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 16, aqui no verso 15 ele fala que está falando a respeito das cartas de Paulo, né? Aí o verso 16 fala assim: ao falar acerca desses assuntos, como de fato ele costuma fazer em todas as suas epístolas, ou seja, suas cartas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, observe o seguinte: Pedro, que era alguém cheio do Espírito Santo, imagina, Pedro foi quem pregou e quase 3.000 pessoas se converteram. Então, ele era cheio do Espírito Santo. E ele diz que tem partes que Paulo escreve que são difíceis de entender. Então, como que nós, né, podemos dizer que, sendo Pedro, quem ele foi, a gente dizer que não, se nós temos Espírito Santo, não teremos dificuldade de entender a Escritura? Então, a gente tem que tomar cuidado, tá? Uma outra história interessante também, em Atos capítulo 8, você tem ali o eunuco, que Filipe se aproxima dele, e esse eunuco é alguém que ele está ali interessado em entender a palavra de Deus. É alguém que tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Então, é alguém que o Espírito Santo atua na vida dele. Mas ele estava lendo uma passagem ali do livro de Isaías, Isaías 56, 53, e ele não estava entendendo. E Filipe teve que explicar para ele. Então a gente vê aqui que não é simplesmente falar assim, eu busco o Espírito Santo e está realmente ali é, interessado, né, em que Deus ele nos revele, que necessariamente a gente vai entender tudo que está na Bíblia. Então a gente precisa pontuar algumas coisas aqui. Por que existem essas passagens? Então, primeiro a gente precisa entender que de fato tem partes da Bíblia que são mais complexas, tá? Mas antes disso, eu já fiz até um vídeo falando sobre isso, é importante nós entendermos que aquilo que é a essência da Bíblia, a essência do Evangelho, a gente consegue entender tranquilo. Então, por mais que tenha algumas passagens difíceis de entender, a maioria da Bíblia é mais fácil de entender. A maioria dela é bem clara com respeito à salvação, com respeito a como se relacionar com Deus, tá? Então a gente precisa deixar esse ponto aqui bem claro. Agora, tem um outro ponto que tem partes que são, de fato, mais complexas da Bíblia, que são mais difíceis de entender, e isso, na verdade, é bom, porque exige de nós uma maior busca, uma maior dedicação, um maior estudo da palavra. E aí é onde entra o que a Bíblia fala, que a gente precisa meditar, né, na lei de Deus, ou seja, na palavra de Deus, dia e noite. E meditar não é só ficar refletindo, mas é de fato você passar tempo estudando e refletindo sobre a palavra. Então é uma reflexão com base no estudo. Isso é uma verdadeira meditação na Bíblia, tá bom? Então, dito isso, eu vou explicar agora quais são os motivos do porquê que muitas vezes existem passagens que são difíceis de entender. Bom, o primeiro motivo a gente já consegue ver no texto que a gente viu aqui de 2 Pedro, que Pedro ele fala que Paulo ele costuma escrever sobre tais assuntos e que às vezes é difícil de entender. Então, o primeiro motivo é o estilo do próprio escritor. Então, tem alguns escritores bíblicos que eles têm um estilo diferente. Então, um estilo mais difícil de entender. Isso a gente consegue ver em vários tipos de literatura. Então, nós temos aí pessoas que têm um estilo mais filosófico, mais sistemático de escrever, que às vezes é mais difícil. Vamos pegar, por exemplo, um estilo jurídico, né? Então, se você pega aí textos jurídicos da atualidade, a pessoa que não está acostumada com aquele tipo de texto vai ter dificuldade de entender também.
Então, o estilo de escrita do escritor, se nós não estamos acostumados com aquele estilo de escrita, vai ser difícil para a gente entender aquele tipo de texto. Outro fator é que tem a questão do período que foi escrito, na época que foi escrita a Bíblia, e também a cultura. A Bíblia não foi escrita no século XXI, não foi escrita aqui na América. Então, ela foi escrita no Antigo Oriente Médio, na região de Israel, da Palestina, e num período de, vamos pegar aqui, desde Moisés, então dá quase 3.500 anos atrás, até o primeiro século da nossa era. Um período de quase 1.600 anos entre o primeiro que escreveu, Moisés, e até João, no seu evangelho. Que, inclusive, não sei se você sabia, mas provavelmente o evangelho de João foi o último livro a ser escrito da Bíblia, e não o livro de Apocalipse. Mas é uma época totalmente diferente da nossa. E não somente a época da Bíblia, ela não foi tudo junto. Então, o primeiro livro escrito por Moisés e o último livro escrito por João também são de períodos diferentes. Então, na própria Bíblia, nós temos aí períodos diferentes a qual foi escrito, o que torna mais difícil ainda. Porque aí a gente precisa fazer o quê? A gente precisa estudar o período histórico, a gente precisa estudar a cultura para poder entender muita coisa. Então, tem expressões na Bíblia que, se a gente não vai buscar o sentido, né, cultural, do que significava na época, a gente vai ter dificuldade de poder entender. Né? Um exemplo que vem na minha memória agora é a expressão fala que a Bíblia fala que cingiu os lombos, né? Que alguém cingiu os lombos. O que seria cingir os lombos? Então, quando a gente vai ver, é uma expressão que significa que a pessoa se prepara para poder viajar, se prepara para partir, né? Então, isso seria cingir os lombos, uma expressão que a gente não usa hoje, né? A mesma coisa acontece na nossa, até mesmo na cultura brasileira. Tem expressões que a gente usava antigamente que hoje em dia as pessoas elas não usam mais. E que daqui 20 anos, as expressões que nós usamos hoje também não vão ser usadas. Tá? Então tem esse aspecto da questão da época e a questão cultural também. Que inclusive, se vem uma pessoa de fora do Brasil, quando ela chega aqui, vai ter coisa da nossa cultura que ela não vai entender. A mesma coisa quando nós formos para um outro país e a gente chega lá e vai ter coisa da cultura que a gente não entende também. Então esse aspecto da época da cultura é um fator também que dificulta a compreensão da Bíblia. Agora, tem um outro fator também, que é o próprio estilo literário da Bíblia em si. Então, não só o estilo do autor, mas tem um estilo literário da Bíblia que é mais difícil de entender, e esse é de profecia. Então, as profecias bíblicas, elas são, de fato, mais difíceis de entender do que as outras passagens. Por quê? Porque, geralmente, as profecias, elas vêm com uma simbologia. Então, claro que existem vários tipos de profecias, né? Mas principalmente aquelas profecias que se tratam a respeito do tempo do fim, elas têm uma linguagem simbólica. E por ter uma linguagem simbólica, a gente tem que estudar muito para poder entender esses simbolismos e o significado deles, certo? E para poder interpretar as profecias. Então o que acontece? As passagens difíceis da Bíblia, as passagens difíceis de interpretar, exigem de nós um maior estudo. Então não adianta a gente achar que vai fazer uma leitura superficial e que a gente já vai conseguir interpretar o texto. Tá? E também, um outro fator, que esse já é um fator mais moderno, são as versões da nossa Bíblia. Então, às vezes nós lemos um texto numa versão da Bíblia que é uma versão com uma leitura mais difícil também, com um estilo de escrita, de tradução mais difícil. Então, o que é indicado, e aqui já entrando, e o que a gente faz então quando a gente se depara com um texto que está sendo difícil de interpretar? Uma das coisas que a gente precisa fazer é ler aquele texto em mais de uma versão. Inclusive, tem 3 versões da Bíblia que são boas para a gente poder ler. 2 delas, elas são boas porque elas são versões que elas buscam ser mais fiéis ao texto original, o hebraico, ao grego, no caso do Novo Testamento, e o hebraico do Antigo Testamento. Essas versões são a Almeida Revista e Corrigida e a Almeida Revista e Atualizada. Essas 2 versões, elas são muito boas para a gente poder, quando a gente faz um estudo bem, sabe, detalhado, geralmente elas estão muito fiéis aos textos originais, essas traduções. Mas tem textos que também buscam, né, sempre ter essa fidelidade aos originais, só que tem uma linguagem mais atualizada. Então, a nova Almeida atualizada é uma versão também muito boa, e a nova versão internacional. Então, são 4 versões aí, que se a gente ler em todas elas o mesmo texto,
E com certeza, a gente vai conseguir ter uma melhor compreensão, mesmo textos que sejam mais difíceis, tá? Uma outra coisa também importante na hora da gente ler o texto bíblico, para a gente poder interpretar, principalmente textos difíceis, é a gente estudar o texto dentro do contexto, certo? E o que é um contexto? É você estudar os versos que tem antes, os versos que tem depois, ou quem sabe até os capítulos que vêm antes e os capítulos que vêm depois. Porque quando a gente estuda dentro do contexto, a gente não corre risco de interpretar errado o texto. Por exemplo, tem uma passagem que é muito usada na Bíblia, né, que fala: onde tiverem dois ou três, em meu nome ali estarei no meio deles. E a gente usa geralmente isso para falar quando a gente tem uma reunião, né, de irmãos e que tem pouca gente. Fala, mas a Bíblia fala: onde tiverem dois ou três, Deus está ali. De fato, Jesus ele está no nosso meio, mas essa passagem não está falando sobre isso. Olha o contexto de Mateus 18. E o contexto de Mateus 18 é quando um irmão está em pecado, você tenta reconciliar ele. Então, o irmão ele está em pecado, ele está distante, né, de Deus, e você vai lá tentar reconciliar com amor, tentando não ir lá acusar ele, mas trazer ele de volta para Cristo. E aí você vai e ele não te ouve, ou seja, ele não retorna para Cristo. Você busca uma outra pessoa, e essa outra pessoa você vai até ela de novo. E agora os dois ali tentam reconciliar essa pessoa a Cristo de novo. E se essa pessoa, tendo agora dois irmãos na fé, que estão realmente, genuinamente interessados em trazer essa pessoa de volta para Cristo, e essa pessoa não ouve, agora eles vão levar para a igreja a situação para a igreja. E agora a igreja, ela vai fazer o quê? Ela vai, o que usamos o termo hoje, né? Vai receber uma disciplina, então é feita uma comissão na igreja e a comissão decide disciplinar, ou seja, falar que aquele irmão não faz parte mais daquele rol de membros, certo? Isso está em Mateus 18. E aí, nesse contexto, é que Jesus fala: onde tiverem dois ou três reunidos em meu nome. Por que dois ou três? Porque, de acordo com o livro de Deuteronômio, o testemunho ele só é válido se tiver pelo menos duas pessoas testemunhando. Então, pelo testemunho de duas ou três pessoas, aquele testemunho ele se torna válido. Então, neste contexto quando tenta reconciliar um irmão que está em pecado e ele simplesmente ele escolhe ficar em rebeldia contra Deus. Aí tiver ali um primeiro que foi, depois foi o outro, e aí a pessoa não quis, né, se reconciliar com Deus, com a igreja. Aí o caso dele é levado para a igreja. E é onde a pessoa, ela é desligada do rol de membros da igreja. E é nesse contexto que Jesus fala: o que é ligado no céu é ligado na terra, o que é desligado, o que é ligado na terra, perdão, é ligado no céu, e o que é desligado na terra também é desligado no céu. Ou seja, o vínculo, e aqui é uma coisa importante, o vínculo com a igreja está associado com o nosso relacionamento com Deus também, porque Ele quer que nós convivamos em comunidade, em congregação, certo? E é nesse contexto que Jesus fala: onde tiverem dois ou três em meu nome. Ou seja, quando tiverem dois ou três lidando com situações dentro da comunidade de fé, Jesus está ali no meio deles também. Então, é um contexto diferente do que geralmente a gente usa, então a gente precisa tomar cuidado, tá? E olha que isso não é uma passagem difícil de interpretar, mas mesmo essas, muitas vezes são usadas de forma errada. Uma outra coisa importante também é a gente sempre comparar os temas que estão sendo apresentados na passagem, que a gente está tendo dificuldade de interpretar, com outras passagens da Bíblia que falam sobre esse mesmo tema. Um exemplo clássico que a gente vê disso é do próprio Jesus. Jesus, ele passou 3 anos e meio de seu ministério aqui na Terra, e ensinando, e pregando, e convivendo com os seus discípulos, e mesmo assim, muitos deles não entenderam o evento da cruz. E aí chegou um momento que Cristo ele ressuscitou e ele encontra 2 dos seus discípulos saindo de Jerusalém indo para a cidade de Emaús. E no caminho Jesus se depara com eles. Eles não conseguem reconhecer Jesus. E Jesus pergunta: por que vocês estão aí preocupados? O que vocês estão questionando? E eles falam: olha, mas será que é só você que estava em Jerusalém e não sabe das coisas que aconteceu? Ele falou: mas o que aconteceu? Não, que Jesus, o Nazareno,
era o profeta, enviado de Deus, homem poderoso em palavras e obras, e nós esperávamos que ele fosse redimir Israel. Quando eles falam isso, eles estão dizendo o seguinte: eles esperavam que o Messias seria alguém que lideraria como um rei para livrar Israel da opressão romana e estabelecer um reino poderoso, físico, né? E isso aconteceu por quê? Porque eles interpretavam algumas passagens do Antigo Testamento, ignorando outras passagens. E aí Jesus chega um momento que ele diz assim, ó, Lucas capítulo 24, verso 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Então Jesus ele deixa bem claro. O problema é que eles estudaram apenas uma parte da Bíblia. E eles não estavam crendo em tudo que tinha sido escrito. Então, tem passagens da Bíblia que fala sobre Jesus como o Messias, como um sofredor que morreria pela humanidade. Nós temos, desde Gênesis capítulo 3, verso 15, a promessa do Salvador, que pisaria na cabeça da serpente, só que a serpente também o feriria no calcanhar. E essa expressão de ferida é uma ferida de morte. Então, na morte dele, ele venceria a serpente, que nós sabemos que é Satanás. E eu poderia citar uma série de outras passagens da Bíblia que fala sobre isso. Então, nós temos várias profecias que se cumpriram em Cristo, que já apontavam que ele passaria por algumas situações. E só que essas passagens foram ignoradas por muitas pessoas daquela época, por muitos judeus daquela época. E aí Jesus, ele fala assim, né, verso 26 e 27. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Então ele está falando, já não era isso que estava escrito? E aí para explicar que de fato ele tinha que morrer antes de ressuscitar e estabelecer o seu reino, que iniciou-se com o reino da graça e depois virá na segunda vinda o reino da glória. Verso 27 ele diz, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. No caso aqui, todo o Antigo Testamento, que eram as escrituras da época de Jesus. Então observa que, para Jesus explicar sobre a sua morte, ele não pegou um texto isolado, ele foi pegando várias passagens da Bíblia. Quando diz, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, ele está se referindo ao quê? Os 5 primeiros livros de Moisés, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, e passando por todos os profetas, que são os outros escritos do Antigo Testamento. Então, a Bíblia hebraica, né, que nós chamamos também. Então, ele pegou todo o Antigo Testamento, e ele, não todos os versos, mas todas as passagens que falavam sobre o tema da sua morte. E mostrou, através dessas passagens, que de fato ele deveria morrer para poder pagar pelo preço do nosso pecado. Então, aqui com Jesus, nós aprendemos isso, que quando a gente vai estudar a Bíblia, quando a gente se depara com um tema ou com alguma passagem difícil, a gente precisa estudar à luz de outras passagens da Bíblia. Então, o que a gente faz? A gente precisa procurar essas outras passagens. E aí você junta as informações de todas essas passagens para a gente poder chegar numa conclusão e ter uma melhor compreensão do texto bíblico, tá? Então, aqui são alguns passos simples que nós seguimos, né? Podemos seguir para interpretar um texto mais difícil de entender. Existem outros aspectos, você poder fazer uma análise de aspectos literários, você estudar o hebraico, o grego, né? Para você entender a questão do idioma original. Mas esses aqui, eles vão só enriquecer mais. O principal são esses passos que eu passei aqui. É você ler o contexto, ler mais de uma versão e você estudar outras passagens da Bíblia que falam sobre aquele mesmo tema, que eles vão lançar luz sobre aquela passagem que a gente está tendo dificuldade. Ok? Então, vamos só recapitular o que a gente viu aqui. Por que muitas passagens são difíceis de entender? Tem o estilo do autor, o próprio estilo literário, quando se trata, por exemplo, de profecias que são mais difíceis mesmo. Tem o aspecto da época, né, que é uma época diferente, a questão da cultura, que é uma cultura diferente, e às vezes até mesmo as versões que nós estamos lendo. Tá? Então, todos esses aqui são motivos do porquê tornam algumas passagens difíceis de entender. E nós vimos aqui o que a gente precisa fazer. Leia o contexto, leia mais de uma versão e estudar outras partes da Bíblia. Tá? Então, se você tiver alguma dúvida sobre o que a gente falou aqui hoje, deixe aqui nos comentários, mesmo você que está assistindo a gravação aqui,
Coloca a sua dúvida aqui no comentário, ou pode mandar mensagem também aqui no direct do Instagram, no inbox, e que a gente vai estar tirando as suas dúvidas aí. Então, que Deus abençoe, e eu convido você a fazer uma oração aqui junto comigo. Eterno nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor nos dá a cada dia. Obrigado pela oportunidade que nós temos de ler a Tua palavra, de poder estudá-la, de poder conhecer a Tua vontade através da Tua palavra, Senhor. Pai, eu peço por cada pessoa aqui que está assistindo esse conteúdo, Pai. Pai, eu venho pedir que Teu Santo Espírito ilumine a mente dessa pessoa e também a minha, para que a cada dia possamos compreender mais a Tua palavra e se relacionar mais e se aproximar mais de Ti através da Tua palavra, Senhor. É isso que nós pedimos em nome de Jesus.